Em pouco mais de 7 anos, a instituição fiscal independente, iniciativa do Senado Federal, construiu uma reputação como fonte especializada de consulta. Sua missão? Dar clareza às contas públicas. Para conversar sobre esse e outros temas importantes da economia, Cidadania convidou Marcos Pestana, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-deputado federal e agora diretor executivo da IFE. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer enorme, Paulo, obrigado pelo convite. Por que é tão difícil explicar para a população a linguagem da economia, que é exatamente essa tentativa que, bem sucedido no caso, que a IFE está tentando fazer? Olha, é muito importante discutir, e aqui o tema, o nome do seu programa é Cidadania, é muito importante discutir o papel da economia no dia a dia do cidadão. Todos nós somos impactados pelas decisões econômicas. A gente participa da economia como trabalhadores, como consumidores, faz parte do nosso cotidiano. E há uma barreira, o chamado economês, todas as categorias profissionais, engenheiros, médicos, advogados, têm um linguajar que às vezes afasta o não especialista, o senso comum, a população. E no caso da economia não é diferente, tanto que se apelidou essa linguagem de economês. Mas o raciocínio econômico não é tão complexo para o cidadão comum, porque ele lida no dia a dia, toda dona de casa, todo chefe de família, todo trabalhador, toda trabalhadora lida com o orçamento familiar, que é muito semelhante às finanças públicas. A economia, a política econômica tem várias facetas. Tem a parte monetária, que cuida da moeda, tem a parte cambial, que cuida da relação da nossa moeda com o exterior, e tem a parte dos gastos e da arrecadação de impostos, gastos do governo. O orçamento público é muito similar ao orçamento familiar. O cidadão comum, a dona de casa, o chefe de família, a trabalhadora, o trabalhador, sabe o que é déficit, gastar o que é mais do que se tem, sabe o que é dívida, endividamento, sabe o que é juros, porque faz o carnê ou o empréstimo no banco. Então o cidadão tem sabe o que é receita, sabe o que é despesa. Então o nosso papel, porque isso é importante na vida democrática. As decisões econômicas impactam na vida de todos e muitas vezes o cidadão que toma decisões a cada eleição não compreende o que está por trás da discussão econômica. Hoje, o calcanhar de Aquiles, nós estamos blindados razoavelmente na questão monetária, com a independência operacional do Banco Central e o sistema de metas de inflação. Estamos bem blindados na questão cambial, a situação é confortável, o Brasil tem reservas, produz um superávit comercial muito expressivo, que banca déficits em transações correntes, nas outras contas, que são seguros, transporte, viagens, despesas financeiras, e também temos um fluxo de capitais que entra, dólares que entram, que financiam. Então, na política cambial e na monetária, nós não temos desafio. O problema, o calcanhar de Aquiles, está nos gastos, no orçamento público, nos gastos do governo, nos seus 3 níveis. Que é exatamente isso a que a instituição se propõe, a acender luzes sobre os rumos da economia. Mas quando você falou hoje, a gente tem um compromisso aqui de esclarecer para o público que esta entrevista está sendo feita no dia 7 de maio, em que, em meio àquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, a tragédia climática, com Porto Alegre, várias cidades do Rio Grande do Sul inundadas, e que também às vésperas de uma nova decisão do Banco Central sobre a possível redução dos juros, né, da taxa Selic. O relatório de abril, vocês publicam todos os meses um relatório, a IFE, né, que é para acender luzes sobre o que está acontecendo na economia. O relatório de abril trazia alguns toques, assim, digamos, positivos, com relação à redução da inadimplência popular, ainda
um pouco em consequência do programa, aquele programa do Desenrola, né, que completa em maio agora, vai completar 10 meses, a vigência vai até agora mês de maio. Enfim, alguns sinais positivos. O que mudou? Vocês agora, nesse momento, devem estar elaborando o foco do relatório de maio. O que tem de diferente nisso aí? O novo relatório sairá na semana que vem, na próxima semana, e o ambiente, eu costumo dizer que o Brasil contemporâneo é um pouco um copo meio cheio, meio vazio. Há coisas extremamente positivas. O ano de 2023 teve indicadores surpreendentemente positivos, quer dizer, se esperava um crescimento muito abaixo, se projetava 0,9 de crescimento econômico, deu quase 3. Quase 3, e a IFE conseguiu antecipar isso antes dos outros. Mas todas as projeções erraram. A economia brasileira revelou um vigor muito grande. Lógico que houve muita injeção de recursos públicos através da política do salário mínimo, do Bolsa Família, da ampliação do crédito, e o mercado de trabalho está aquecido. Hoje o desemprego por padrão brasileiro é baixo, ainda que esteja em 7%, mas mascara o subemprego. O pessoal que está aí sem cobertura previdenciária, o pessoal que está no Uber, no iFood ou na economia informal, que não tem proteção social da Previdência, do Estado previdenciário. Então, o mercado de trabalho está aquecido, a inflação está numa trajetória de queda em direção à meta, que é o sistema de metas, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional fixou 3%, aí o Banco Central tem que perseguir isso. Devemos fechar esse ano com alguma coisa de 3,9%, 3,5%, então convergindo para a meta inflacionária, né? Então há um aspecto positivo. No entanto, no equilíbrio das contas públicas está o nosso calcanhar de Aquiles. Desde 2014, o Brasil produz déficits, ou seja, o governo gasta mais do que tem, mais que arrecada em impostos, em taxas, em contribuições. As receitas todas do governo não cobrem as despesas básicas. E aí, para o público, o espectador que está nos ouvindo, que não é especialista, é muito parecido com a economia familiar. Qualquer trabalhadora que esteja nos ouvindo, qualquer pessoa não especialista em economia sabe que se a sua família gastar mais do que arrecada, que a soma dos salários ou das pensões, das aposentadorias, das receitas, se ela, mês após mês, gastar mais do que tem, ela vai se endividando. Aí o Congresso, em 2016, estabeleceu o teto de gastos, né? Um teto aqui, além do qual se não deveria gastar mais. Acontece que esse teto de gastos foi substituído no ano passado pelo arcabouço fiscal, que seria a nova garantia. Esse arcabouço fiscal, neste momento, ele ainda está valendo ou não está sob ameaça? O arcabouço equivale à combinação da Assembleia da Família. Se ela está gastando mais do que tem, aí dá um buraco. Ela vai pedir, aí você pede a um parente um empréstimo. Aí começa a se enrolar, não vai na festa da família porque você está devendo, fica com vergonha. Aí pega um dinheiro com a agiota do bairro para pagar o seu familiar a juros maiores. Aí depois faz um empréstimo do banco para pagar o agiota. Vai se enrolando. E aí, quando você tem déficit, gastando mais do que tem, e tem uma dívida crescente, você só tem algumas saídas, basicamente 4 saídas. Primeiro, aumentar a receita. No caso do governo, são os impostos. O ministro Haddad mandou um pacote ano passado de aumento de impostos. No caso da família, seria alguém melhorar o salário, alguém fazer hora extra, um bico, ou alguém da família começar a trabalhar para aumentar a renda familiar. Então você tem que aumentar a receita, mas aí tem que cortar a despesa. Aí você corta o cinema,
corta o restaurante, corta a gasolina, começa a andar de metrô, de ônibus, e deixar o carro encostado, você corta a despesa. Além disso, você pode vender coisas para tapar o buraco da dívida. Você, no caso do governo, as privatizações estatais ou ativos, ações que você possa vender. No caso da família, você pode vender o carrinho, o fusquinha da família, a geladeira, mas é o que os economistas falam. Não vale a pena vender a geladeira para comprar comida, porque geladeira você só tem uma, comida é todo mês. Então, o governo também não é correto vender o patrimônio público para tapar o gasto corrente, o dia a dia. Mas não é isso que tem acontecido em certas privatizações, pelo menos... Não, você deve privatizar até em nome das gerações futuras, você tem a obrigação de fazer um ajuste de longo prazo. Você ou mata a dívida, ou você gera soluções para a previdência a longo prazo. Agora, você capitaliza, por exemplo, você vendeu a Eletrobras. Esse dinheiro poderia ter ido para um fundo de capitalização e revertido a sua renda, sua rentabilidade, o seu rendimento para pagamento de aposentadorias e pensões. Então, você só tem essa possibilidade de aumentar a receita, cortar despesa ou vender patrimônio para pagar o rombo. Ou então continuar se endividando. Mas só que aí isso vale para o governo e vale para as famílias. O emprestador que financia o seu rombo, onde as despesas excedem o que você tem, quanto mais você aumentar a sua dívida, mais ele vai ficar desconfiado que você vai dar calote. E aí ele, para te refinanciar, para fazer um novo empréstimo, ele cobra uma taxa de juros maior e prazos cada vez menores. Isso é que acontece com a economia brasileira e com economias emergentes que têm dívida alta. Quem empresta para o governo pede um prêmio cada vez maior para emprestar, porque o Brasil, além de tudo, historicamente, tem uma história de moratórias, de quebra de contratos, de quebra das regras do jogo. Então, o pessoal olha, fica observando, é muito importante para a economia brasileira gerar confiança, credibilidade e estabilidade da regra do jogo. Não é de hoje que os governos, um após o outro, se queixam de que não sobra nada para investimento, não sobra muito pouco para obras, porque o orçamento principalmente está amarrado para cumprir as despesas da saúde, as despesas da educação. Lembro até que no governo do Fernando Henrique foi criada a desvinculação das receitas da União, inclusive para achar uma brecha nisso. Como é que nós estamos hoje? Nós continuamos com muito pouco dinheiro para investimento. Isso tem jeito? Olha, é um desafio enorme. O Brasil tem um dos orçamentos mais rígidos do mundo inteiro. O governo existe para fazer coisas que a gente isoladamente não conseguiria fazer. Estradas, hidrelétricas, educação pública, saúde pública, hospitais. Isso a gente não, individualmente, a gente não consegue, em geral, consegue resolver. Você tem soluções privadas, por exemplo, contratar um plano de saúde ou estudar na escola particular, mas isso não atinge a maioria do povo brasileiro. Então, você precisa de um governo que organize serviços públicos. Para manter os serviços públicos, tem que arrecadar. Só que o Brasil caminhou de um jeito que o orçamento hoje é predominantemente para despesas obrigatórias. Folha de salário dos servidores, previdência, juros e o custeio da máquina pública. Então, a IFE projeta a receita líquida, depois que tira as transferências para estados e municípios, dá mais ou menos 18% do PIB. O PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os serviços e produtos que a sociedade produz num ano, que um país produz no ano. Então, 18% do PIB vai para o governo federal.
depois das transferências constitucionais para estados e municípios. Desses 18, apenas 1% são despesas discricionárias. Ou seja, que o governo pode investir em algum programa novo. Coisas que o presidente da República, os ministros, o Congresso, pode falar, faz isso, faz aquilo outro, não faz isso, desloca o dinheiro para cá. O resto todo são gastos obrigatórios. Mas mesmo nesse 1%, tem gastos que são chamados de discricionários, de voluntários, mas na verdade são obrigatórios. Você não vai deixar de comprar gasolina para as ambulâncias ou para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Você não vai deixar de comprar munição para as Forças Armadas. Você não vai deixar de pagar a luz e a água das universidades ou dos hospitais públicos ou das escolas públicas. Então, há despesas que são tidas, classificadas como não obrigatórias, discricionárias, mas que, na verdade, são obrigatórias. Então, o espaço, esse é o drama brasileiro. Por isso, a infraestrutura do país está sucateada. Porque não tem margem. O Brasil, a taxa de investimento do Brasil é uma das menores do mundo. Chegou ao piso, recentemente, 16,5%, considerando investimento privado e público, sendo que o público está caindo lá embaixo. 16,5% do PIB, comparado, por exemplo, com Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, 30%, 25% do PIB. O Brasil já investiu no passado 25% do PIB. Mas agora investe 16%, que não dá nem para repor a infraestrutura. Não dá nem para manter o que já tem. Então, assim, a China é uma loucura, investe 40% do seu PIB. Então, assim, nós precisamos ganhar um ajuste espaço. Fiscal efetivo, né? Mas aí que vem a dificuldade. Porque a rigidez só tem jeito. Não adianta ficar fazendo economia de palito. Tem que ter austeridade, tem que cuidar de cada detalhe, tem que dar exemplo. Mas, para lidar com a rigidez do orçamento, só com reformas. Grandes reformas. Nós fizemos a reforma da Previdência, mas não fizemos a reforma administrativa. Bom, a reforma da Previdência foi, em grande parte, orientada aqui no Congresso, no Senado, na Câmara, pelos estudos da Instituição Fiscal Sem Independente. Né? A IFE sempre teve um papel muito importante, com seus estudos, com seus relatórios, de alimentar a discussão, de criar o ambiente para decisão. A IFE não opina. Que balanço a IFE faz, o senhor faz, você faz dessa reforma que nós fizemos pouco tempo atrás? Ela corre riscos? Olha, como eu disse, 2023 não foi de todo um mau ano. A economia cresceu, a inflação caiu, o arcabouço foi votado, que você perguntou, quer dizer, pelo menos tem uma regra do jogo, um balizamento, embora o governo tenha mudado as metas no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal. Ou seja, só teremos superávit em 27 e 28, né? Já no próximo e a IFE governo calcula que para estabilizar a relação dívida-PIB, ou seja, o que você tem acumulado, o estoque de dívida, com tudo que você produz num ano, para estabilizar, precisaria de uma poupança, um superávit de 1,5%, um superávit primário de 1,5%. 193 bilhões, não é isso? Em torno disso. Então, você só vai... Estava previsto 0 esse ano, 0,5% ano que vem, 1% até chegar no 1,5%. Mas o governo mudou essas metas. Mas, de todo... a inflação baixou, a economia cresceu e fizemos a reforma tributária tão sonhada que, embora... Que ainda está por ser completada. Eu até escrevi um estudo especial que foi publicado pela IFE. O fundamental foi resolvido, quer dizer, a cumulatividade, a existência de regras nacionais e não 27 legislações como do ICMS, que é um verdadeiro
manicômio tributário. Então, você não vai ter imposto sobre imposto, não vai ter cumulatividade, você vai ter um sistema transparente, o consumidor vai saber em cada operação quanto está pagando de imposto, você vai ter regras nacionais únicas que vai diminuir o grau de judicialização, de contencioso fiscal no judiciário. O Brasil tem um dos maiores contenciosos do mundo inteiro, dada a complexidade da legislação. Então, foi um passo adiante, um avanço. É claro que da versão inicial da PEC 45, da proposta de emenda constitucional, até o texto que saiu, foram feitas muitas exceções. E os maiores estudiosos no Brasil e em todo o mundo diziam que o impacto seria muito maior e a alíquota de referência muito menor, quanto menos fossem as exceções. Mas é o jogo político, é o jogo legítimo da democracia, das pressões, dos interesses setoriais, e cabe ao Congresso, como fez, arbitrar esses conflitos de visão. Mas no frigir dos ovos saiu uma reforma tributária que, mesmo com tantas exceções, e agora chegou o projeto de lei complementar que vai regulamentar, e que não é simples, eu mesmo estou estudando, são 300 páginas. É uma briga pelas fatias do bolo, não? Mas, quer dizer, o balizamento já foi dado pela Constituição, pela emenda constitucional já votada. A lei complementar não pode inovar demais. Vai ter uma disputa, por exemplo, na cesta básica, o que entra, o que não entra. O governo mandou o projeto com uma lista. Quais os serviços profissionais de profissionais liberais entram ou não entram na alíquota favorecida, que é 30% menor que a alíquota de referência. Vai ter uma briga porque tem uma lista lá finita. Pode ser que alguma categoria pressione o Congresso para ser incluída. Mas fora isso, o perfil da reforma tributária, que foi, eu acho, há muita polêmica, há pessoas muito respeitadas, especialistas nessa área, que se colocaram num campo contrário a essa reforma tal qual ela foi feita, proposta e feita. Mas eu, pessoalmente, acho que o efeito é positivo. Já há estudos, né, em relação ao aumento, um aumento da produtividade, da produção do emprego, ainda que diminuído pelo excesso de exceções, mas eu acho positivo no sentido, porque nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, e isso no ranking do Banco Mundial. Se é tão ruim, tinha que mudar. E mudou na direção, 170 países adotam o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Então, assim, como resultado final, eu acho que foi positivo. Os efeitos ainda não é possível dimensionar o impacto. Há alguns estudos sobre... É possível que o PIB potencial cresça 0,2%. Então, de um PIB potencial de 2%, passa para 2,2%. Isso já é interessante. Poderia ser um impacto muito maior. A maior especialista que eu conheço, a professora portuguesa que dá aula no Reino Unido, em Leeds, a Rita de la Ferria, ela advoga que o melhor seria uma alíquota única. Fazer diferenciação de políticas sociais na despesa e não na receita. Ao invés, por exemplo, de ter impostos diferenciados para alimentos, cesta básica, fazer um programa específico, focalizado nos mais pobres. Em vez de fazer diferenciação de impostos para medicamentos, ter um programa no SUS focado na maioria da população, fazer política social pela despesa e não pela receita. Mas, de qualquer maneira, reforma está dada, e eu acho que o efeito
é positivo para a economia. Foi um grande avanço. Marcos Pestana, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. As portas aqui estão abertas para recebê-lo sempre. Eu que agradeço, e a IFE está lá também à disposição da TV Senado e do Cidadania para que a gente possa vir aqui esclarecer e discutir os temas que interessam não só aos especialistas, mas a cada cidadão, porque a vida deles, de cada um, está em jogo. Este programa e qualquer outro dos programas da TV Senado já pode ser acessado no site senado.leg.br/TV ou no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Muito obrigado.